Orochimaru, a tragédia da imortalidade. Existem homens que desejam poder, existem homens que desejam conhecimento, e existem aqueles que desejam vencer a própria morte. Orochimaru não queria apenas governar, não queria apenas dominar, ele queria transcender. Desde a infância havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas curiosidade, era inquietação. Era uma recusa silenciosa em aceitar os limites da condição humana. Quando ainda era um jovem ninja de Konoha, discípulo de Hiruzen Sarutobi, já demonstrava genialidade incomum. Frio, preciso, analítico. Enquanto outros treinavam para proteger, ele treinava para compreender. Mas compreender o quê? A morte. A morte dos pais, a morte dos companheiros, a morte inevitável de todos. Enquanto seus colegas buscavam honra, reconhecimento ou laços, Orochimaru buscava respostas. E como diria Sócrates, o verdadeiro filósofo começa pela inquietação diante do desconhecido. O problema é que Sócrates buscava a verdade através do diálogo. Orochimaru buscaria através da dissecação. Platão escreveu que o desejo desordenado é aquilo que corrompe a alma. Orochimaru é o exemplo perfeito dessa tese. Ele não começou como vilão. Começou como alguém que se recusava a aceitar a finitude. Mas quando o desejo de viver eternamente supera o respeito pela vida alheia, nasce o tirano. E é exatamente aí que sua queda começa. O nascimento do cientista sombrio. A primeira grande ruptura não foi política, foi ética. Orochimaru passou a realizar experimentos secretos dentro da própria Konoha. Crianças, civis, ninjas de baixo escalão. Ele não via pessoas, via matéria-prima. Aristóteles dizia que a virtude está no equilíbrio. Orochimaru rompeu esse equilíbrio quando colocou o intelecto acima da compaixão. Ele acreditava que o conhecimento justificava o método. Mas esse é o erro clássico denunciado pelos filósofos gregos. A inteligência sem virtude se torna destrutiva. Quando Hiruzen descobriu os experimentos, o choque não foi apenas político, foi paterno. O mestre viu no aluno não apenas um traidor, mas um homem que havia abandonado a própria humanidade. E aqui começa a dimensão política da tragédia. Porque a filosofia política de Platão alerta sobre o perigo do governante que ama o poder mais do que ama o bem. Orochimaru não queria governar Konoha. Ele queria ultrapassar os próprios deuses. A ruptura com a vila. Ao abandonar Konoha, ele não estava apenas desertando. Ele estava declarando guerra à própria ordem social. A invasão que culminou na morte de Hiruzen não foi apenas um ataque militar. Foi um parricídio simbólico. Ele matou seu mestre, matou a autoridade moral que um dia o guiou. No pensamento estoico, especialmente em Sêneca e Marco Aurélio, a maior virtude é o domínio sobre si mesmo. Orochimaru dominava jutsus, corpos e segredos, mas nunca dominou o próprio desejo. Ele se tornou escravo da própria obsessão. E essa é a ironia trágica. O homem que buscava controlar tudo, jamais controlou a si. O aliciamento de Sasuke. Se há algo que revela o lado mais político de Orochimaru, é sua relação com Sasuke. Ele não precisava apenas de corpos, precisava de herdeiros. Platão dizia que os tiranos buscam jovens com espírito ferido, porque o ressentimento é terreno fértil para manipulação. Sasuke era exatamente isso, um jovem traumatizado, consumido por vingança. Orochimaru não ofereceu cura, ofereceu poder. E é aqui que a ética se torna ainda mais sombria. Manipular um adulto já é questionável.
Manipular um adolescente traumatizado é corrupção moral em estado puro. Ele não via em Sasuke um aluno, via um recipiente. Isso ultrapassa a ambição científica, entra no campo da perversão ética. A obsessão pela imortalidade. Mas afinal, por que a imortalidade? Aqui entramos no ponto mais filosófico da história. Aristóteles afirmava que o ser humano busca a eudaimonia, a realização plena da alma. Mas Orochimaru não buscava plenitude, buscava permanência. Existe uma diferença crucial. Plenitude aceita o fim, permanência nega o fim. Orochimaru acreditava que ao trocar de corpos, ao estudar todos os jutsus, ao acumular todo o conhecimento, ele se tornaria algo além do humano. Mas Sócrates ensinava que reconhecer seus limites é o início da sabedoria. Orochimaru nunca reconheceu seus limites. E quando o homem se recusa a aceitar sua natureza, ele se distancia da própria humanidade. O julgamento moral. Agora vem a questão mais controversa. Depois de tudo, experimentos, assassinatos, manipulação, traição, Orochimaru permanece vivo. Livre. Monitorado sim, mas livre. Do ponto de vista político clássico, isso é escandaloso. Platão, em A República, defende que a justiça exige coerência. Se o mal é recompensado ou ignorado, a ordem social se enfraquece. Orochimaru ajudou na Quarta Guerra, invocou os Hokages, forneceu informações estratégicas. Mas isso apaga décadas de crimes? A filosofia ocidental é clara. Boas ações tardias não anulam injustiças estruturais. Aristóteles diria que o caráter é formado pelo hábito, e o hábito de Orochimaru sempre foi a instrumentalização da vida. Orochimaru mudou? Essa é a pergunta que ecoa. Ele mudou ou apenas percebeu que naquele momento agir seria imprudente? Os estoicos falam sobre transformação interior. Mudança real exige revisão profunda da própria visão de mundo. Mas Orochimaru nunca expressa arrependimento verdadeiro. Ele demonstra curiosidade, interesse, conveniente colaboração. Mas arrependimento? Não. Ele continua sendo o mesmo observador frio, apenas em outro contexto político. E aqui está a conclusão inevitável. Orochimaru não é um vilão simples. Ele é a representação da inteligência sem limite moral. Ele é o retrato da razão quando se separa da ética, da ciência quando se distancia da responsabilidade. Ele não é movido por ódio, é movido por curiosidade descontrolada. E talvez isso seja ainda mais assustador. A tragédia final. Na Ilíada e Odisseia, os heróis trágicos não são apenas aqueles que caem. São aqueles que, ao tentar ultrapassar sua condição, provocam sua própria ruína. Orochimaru ultrapassou tudo. Lei, moral, limite humano, mas jamais alcançou paz. Ele venceu a morte, mas perdeu a simplicidade da vida. Ele acumulou conhecimento, mas perdeu laços. Ele conquistou sobrevivência, mas jamais conquistou pertencimento. E talvez essa seja a maior punição, não a prisão, não a execução, mas a eternidade vazia. Porque o homem que se recusa a aceitar a morte, também se recusa a aceitar o significado do tempo. E sem limite não há valor, sem fim não há urgência, sem mortalidade não há humanidade. Orochimaru é, no fim das contas, uma advertência filosófica. Ele nos lembra que inteligência não substitui virtude, que poder não substitui caráter, e que o desejo de ser mais que humano nos torna menos que isso. Ele não é apenas um vilão, é um experimento moral ambulante.
E talvez por isso sua história seja tão perturbadora. Porque, no fundo, ele representa uma pergunta que a humanidade sempre fez. E se pudéssemos viver para sempre? A filosofia responde: talvez não devêssemos.